Ilustríssimo senhor, professor Dr. Fábio Roque Araújo, ilustríssimo Dr. Heraldo Moura, prezadas senhoras e senhores que fizeram parte da composição da mesa desse evento, caros amigos e amigas aqui presentes, Deus seja conosco, nos envolvendo na sua profissão. Na obra Gênese, Allan Kardec escreve de maneira magistral a seguinte sentença: o Espiritismo, caminhando de par com o progresso, consegue aceitar aquilo que a ciência comprova, submetendo-se ao desenvolvimento das ideias e não temendo nem o progresso científico, nem o progresso do pensamento humano. Porque se a ciência demonstrar que o Espiritismo se encontra errado em algum ponto, a nós nos cabe renunciar àquele ponto e seguir com a ciência. Não obstante, o Espiritismo não se detém onde a ciência para, examina aquilo que a ciência ignora, vai mais além, porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo mergulha nas causas. Essa declaração, firmada na década de 60 do século XIX, é uma verdadeira afirmativa de vanguarda para alguém mergulhado num caldo de cultura, ora materialista, ora sob a influência das religiões dogmáticas intolerantes, que possuíam a visão limitada da vida e não conseguiam caminhar de par com o progresso científico das ideias, temendo o próprio desenvolvimento social, tecnológico, científico. A declaração de Allan Kardec, de alguma forma, faz um panorama em relação ao futuro, para dizer que a religião que se encontra vinculada à busca da verdade não deve temer o progresso das ideias, uma vez que a própria ciência e os vários setores do conhecimento humano pretendem, de alguma forma, descobrir e investigar as leis da natureza. Ora, como as leis da natureza foram estruturadas e formatadas por aquilo que a gente chama de Deus, a divindade, a religião que abraça a verdade, portanto, sintonizada com essas mesmas leis cósmicas e universais, não deve temer o progresso da ciência. E Allan Kardec encerra esse capítulo de A Gênese dizendo que se a religião teme e se nega a caminhar de par e de mãos dadas com a ciência, ela fica e a ciência avança, dando a entender que o Espiritismo se tornaria forte no futuro, porque estaria em constante diálogo e não antagonismo com o próprio progresso das luzes, mas ao mesmo tempo investigando e oferecendo aquilo que a ciência ignora, por se tratar de um conjunto de conhecimentos que tem o seu método próprio, voltado para as manifestações de ordem material. O Espiritismo, como uma ciência não acadêmica, embora tenha o seu método experimental, deve navegar sobre as águas da ciência convencional, mas ao mesmo tempo oferecer os elementos auspiciosos que a ciência, por falta do método específico ou pelo método específico dela, está voltada para um escopo essencial, não poder lobrigar, não poder mergulhar, não poder examinar. Vivemos os momentos atuais de dias auspiciosos, dias gloriosos, como diz o Espírito Joana de Ângeles, onde temos uma série de progressos de vária ordem, que oferecem ao ser humano uma vida mais prazenteira, mais apetecível, mais confortável. Diminuímos distâncias desde as investigações dos infinitamente grandes na astronáutica, na astronomia, na astrofísica e nas ciências compatíveis, aos infinitamente pequenos na biologia molecular, na física quântica, nas investigações das partículas fundamentais da matéria e das subpartículas para avançar na direção da energia. Diminuímos distâncias no próprio mundo terrestre. Podemos hoje
fazer o café da manhã em Dubai, almoçar em Nova York e jantar em Paris. No mesmo dia, tal é o avanço do progresso científico e tecnológico que nos ensejam dias maravilhosos. Avançamos de uma maneira essencial e excepcional nas áreas da ciência médica, dando-nos um prolongar da vida na Terra, desde as manifestações dos primeiros medicamentos, as primeiras experiências de aparelhos e de recursos tecnológicos, a princípio esses que hoje são considerados básicos na medicina, mas que antes do século XX nem existiam, como os aparelhos como de ressonância, de raio-x, de tomografia e os próprios instrumentos como estetoscópio, que hoje são básicos para a manifestação da arte de curar. É natural que o século XX, herdeiro do século científico XIX, ofereceu-nos uma série de avanços. E hoje temos, nas áreas das ciências médicas, as cirurgias, as microcirurgias, as terapêuticas preventivas, develando uma série de ocorrências que no passado ou evoluiriam para o óbito, ou abririam espaço para dores atrozes e para uma péssima qualidade de vida. No passado, pequenas e simples infecções, que hoje são solucionadas de maneira tranquila, eram naturalmente uma carga atroz no peso nos ombros do ser humano. As grandes infecções a criatura não conseguia suportar, em razão da ausência de qualquer antibiótico e de qualquer medicamento que pudesse debelar aquelas manifestações microbianas. Entre as várias conquistas que tivemos a oportunidade de ver, encontra-se a transplantação de órgãos, de tecidos, de elementos que oferecem o prolongar da existência física, uma vez que a morte é a falência de determinados órgãos, ou resulta na falência de determinados órgãos, ou é o resultado dessa mesma falência. O transplante, portanto, surgiu como sendo um recurso da misericórdia divina, porque Deus, quando quer acelerar o progresso, também envia os seus missionários, não apenas na religião e na filosofia, mas também nas manifestações da ciência, para poder oferecer o desenvolver da vida física, o desenvolver da vida mental, para que o indivíduo possa permanecer mais tempo durante a encarnação, naturalmente que aprendendo, que desenvolvendo as suas experiências, que amadurecendo o seu intelecto, para inclusive debelar esses fatores patogênicos, essas manifestações que geram o sofrimento, a dificuldade, que de alguma forma são também elementos da vida para incitar e estimular o homem a progredir, a desenvolver a sua inteligência e a desenvolver no atrito da matéria daquilo que conhecemos como sofrimento, a sensibilidade e as emoções superiores. Desde o ano de 1954, como foi referido aqui, graças a Murray, Joseph Murray, na transplantação de um rim para gêmeos monozigóticos, que o transplante de órgãos pareceu adquirir uma cidadania, considerado impossível senão com esses indivíduos que possuem carga genética idêntica, do ponto de vista da ciência médica. Mas foi no final da década de 60 que as tentativas em relação a transplantes de pessoas que não eram gêmeos pôde ser executada de uma maneira mais eficaz em razão do surgimento dos imunossupressores. As primeiras medicações a respeito, que não obstante possuíam na época um alto potencial tóxico, que levou muitas pessoas, embora o sucesso do transplante, a morrer dias depois de pneumonia ou de outras situações por falta de resistências do organismo, como aconteceu no próprio transplante, que envolveu um médico, Barnard, com relação ao primeiro transplante cardíaco. Mas foi na década de 80 que a melhoria dos medicamentos
também como foi citado aqui de uma maneira muito mais aprofundada, abriu espaço para o sucesso de muitos transplantes. E a década de 90 abriu espaço para a transplantação também de órgãos chamados não essenciais. A mão, a face, que aconteceu inclusive em 2011 no transplante de face. Para abrir espaço para novas cogitações. Na África do Sul, o primeiro transplante cardíaco, que aconteceu a 3 de dezembro do ano de 1967, abriu espaço para a reflexão a respeito desse transplante que possuía, na época, muitos tabus, porque se acreditava que o coração era a sede da alma e que não era possível fazer esse procedimento médico, embora o indivíduo viveu apenas 18 dias, em razão daquilo que nós citamos aqui, o potencial tóxico, a falta de resistência imunológica e mais tarde a pneumonia que o levou à morte, já era um passo avançado. O mesmo médico, Christian Barnard, que abriu espaço para o segundo transplante, que agora é um sucesso na medicina, porque o transplante cardíaco agora oferecia 1 ano e 7 meses a um paciente de 54 anos, que recebeu o coração de uma jovem que havia falecido com 25, e que a partir daí abriu-se espaço para novas cogitações, porque aquele paciente morreria em alguns dias e teve uma sobrevida de 1 ano e 7 meses. É natural que o desenvolvimento das técnicas, a evolução, possibilitou os dias atuais, os sucessos muito maiores, acentuados, a diminuição do fenômeno da rejeição, a proliferação, a difusão dos transplantes, mas ainda questões que envolvem tabus, superstições e dificuldades, entre as quais se destaca a dúvida, a nossa ignorância, nós que não somos da área específica da ciência médica, o desconhecimento e a falta de informação, principalmente em relação àquilo que seria a morte irreversível, a morte cerebral, a morte encefálica, ou como nós costumamos afirmar, segundo alguns especialistas, a morte do tronco encefálico, que seria basilar. Então há uma série de fantasias, de dificuldades de apreensão, mesmo na área das religiões. Embora o sucesso dos transplantes, embora a aceitação tácita da maioria dos religiosos, ainda há preconceitos, desconhecimento, ignorância, que talvez justifique a baixa numeração de vários países, entre os quais o nosso ainda, do transplante, como o nosso confrade médico aqui anunciou. O Espiritismo, embora não diretamente abordou a questão nas obras kardecianas, por uma razão muito simples e óbvia, o procedimento do transplante de órgãos não existia na época de Allan Kardec, em pleno século XIX, mas os espíritos nobres não deixaram de estabelecer, de configurar elementos que sugerem a ideia do transplante de órgãos quando examina o conceito de morte para a visão espírita. No item 156 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando aborda a questão do indivíduo sofreu uma morte violenta e, embora ainda com vitalidade em determinados órgãos, está considerado morto organicamente, a alma ou espírito pode estar ligado ou desligado, e os espíritos disseram que em alguns casos o indivíduo já se desliga, ou a alma já não se pode mais habitar aquela matéria por causa da morte irreversível, como é o caso da decapitação em alguns minutos depois, embora o sangue ainda circule nas veias, que é naturalmente produzido pelo coração que faz bater o sangue. Essa informação dos espíritos é de vanguarda, antecede os conhecimentos da ciência adiante. E em determinado momento, nesse item 156, os espíritos dizem: o corpo é apenas uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. Dando a entender o mundo espiritual que pode ocorrer do coração continuar batendo e fazendo circular o sangue nas veias, e a alma já não necessariamente se encontra vinculada ou intimamente ligada àqueles despojos, abrindo espaço, portanto, para reflexões atuais a respeito dos transplantes, porque não obstante o de córneas, a maioria dos órgãos transplantados precisa
assim serem feitos quando ainda há circulação sanguínea, em razão da necrose, em razão das dificuldades, quando há a parada cardíaca, e naturalmente que, impossibilitando a usança, a utilização de determinados órgãos que agora não podem ser mais utilizados para o transplante. Daí, os espíritos sugerem indiretamente que não necessariamente precisa se esperar a morte clínica, mas sim a morte encefálica. A morte clínica estaria associada à parada cardiorrespiratória, à parada cardíaca, para naturalmente intervir e desenvolver a iniciativa para o transplante de órgãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Allan Kardec volta à questão assessorado pelos espíritos quando as entidades nobres dizem a ele: o corpo é um acessório do espírito, uma espécie de veste que ele utiliza e a deixa quando se encontra já usada e que ele já não precisa mais. Naturalmente que tem aí nessa sentença também elementos para a nossa reflexão, para a nossa excogitação em torno do transplante de órgãos. Joana de Ângeles, no entanto, e os espíritos nobres que continuam mandando mensagens e contribuindo para o desenvolvimento das ideias espíritas através dos médiuns de credibilidade, vem chamando a atenção, de acordo com o progresso da ciência, para abordar esses temas mais atuais. Na obra Estudos Espíritas, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles vai dizer que o corpo é um empréstimo, é um auto-empréstimo em concessão, abrindo espaço, portanto, para a reflexão que se o corpo é um empréstimo, não é, portanto, propriedade nossa, mas está emprestado. E nada mais útil, nada mais natural de que, depois do uso, ele ser transferido de mãos, para ser utilizados seus órgãos àqueles que necessitam, já que a alma não necessita de órgãos materiais no mundo espiritual, para serem utilizados, para lhes receberem a sua função. E naturalmente que esses órgãos mais tarde vão voltar também ao processo de decomposição, não necessariamente através daquele que usou em primeira mão, mas às vezes transplantado para aquele que o recebe, naturalmente que, como todo fenômeno material, vai mais tarde voltar ao solo, voltar à terra, na expressão metafórica, voltar à sua decomposição e à origem da matéria elementar primitiva, que os espíritos chamam de fluido cósmico. As dúvidas, as inquietações em torno do transplante estão associadas também à ignorância, e mesmo dentro da doutrina espírita há algumas divergências, algumas discussões que naturalmente têm sido vencidas ao longo dos tempos, em face do conceito que os espíritas temos acerca do perispírito e o conhecimento do corpo espiritual, que aliás não é original da doutrina espírita. Ao longo das tradições do mundo, nas tradições antigas, o perispírito recebeu mais de 300 denominações: o Ka dos egípcios, o Manorupa dos orientais, o corpo espiritual que o apóstolo Paulo designou nas suas epístolas, e assim por diante, o corpo etéreo de Paracelso, e assim por diante, o psicossoma, o modelo organizador biológico da parapsicologia, o corpo astral dos esotéricos, esse perispírito, que Allan Kardec prefere esse nome, que é o vínculo, o envoltório do espírito, o elemento, digamos assim, fisioanatômico do espírito, a sua veste, a sua forma de apresentação, o seu corpo, e que ao mesmo tempo, durante a encarnação, é o elo que liga o ser inteligente, o ser consciencial, à matéria densa, a manifestações somáticas. Esse perispírito, que é um corpo plástico, na colocação de Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal, moldável pelo pensamento e pela estrutura moral do ser humano, que é sensível, portanto, à sua conduta, aos seus pensamentos e principalmente aos seus atos morais, tem uma série de funções que Allan Kardec, já na sua época, livro dos médiuns, vai dizer: no perispírito está a chave de uma série de enigmas que hoje são insolucionáveis ou insolváveis, mas que a ciência vai conseguir solucionar no futuro. Está na chave do conhecimento do perispírito. Sabemos que o perispírito, para nós espíritas, é o responsável pela multiplicação celular. Portanto, é por essa razão que, curiosamente, nós temos a transformação das células, as alterações celulares, a substituição das células. Hoje, inclusive, dentro da neurologia, já o ramo da neurologia dizendo que os próprios neurônios
podem ser substituídos, podem morrer e se renovar, o que não era concebível para as células neuroniais, senão para as outras, essas alterações, mas já há uma corrente da neuroanatomia, da neurofisiologia, defendendo essa ideia, que os neurônios também são substituídos, e por que a personalidade não se substitui? Porque o ser humano continua o mesmo, do ponto de vista comportamental, psicológico. Porque nós lembramos de uma informação do passado se as células se modificam, se as células se alteram. É porque há uma espécie de memória, um registro que é transmitido entre as células que morrem e as células que se renovam. A multiplicação celular, que o perispírito é o responsável, do qual o perispírito é responsável por essas manifestações. Essa ideia naturalmente abre espaço também para a ideia que o perispírito naturalmente é impregnado pela vida do indivíduo, segundo o relato dos espíritos que se comunicam após a morte, para dizer como estão na vida do além, impregnados no seu corpo espiritual com seus atos e seus hábitos. Daí Allan Kardec, no Céu e Inferno, vai dizer: os hábitos muito cultivados prosseguem no perispírito no além, razão pela qual os vícios, as perturbações morais, os descalabros da promiscuidade, dos excessos, prosseguem no ser espiritual graças ao perispírito, embora não tendo matéria, há uma espécie de repercussão, de pregnância, de repercussão que o espírito sente, ressente-se no além, sentindo todas as manifestações daquele mal-estar, daquilo que cultivou durante a existência física, seja em termos morais positivos, seja em termos morais negativos. E o indivíduo começa a sofrer, positiva ou negativamente, o resultado dos seus próprios atos. O perispírito é, portanto, modelado pelos atos morais do indivíduo, razão pela qual a desencarnação opera no perispírito o fruto ou a soma das suas experiências durante a vida material. Essa ideia faz com que os espíritos voltem para dizer como estão, e em alguns casos com a repercussão ou com as sensações do fenômeno mortis, das sensações da matéria, das sensações impregnadas no seu perispírito daquilo que o gerou, por exemplo, a morte. Então, ainda em convalescência, o espírito, por exemplo, ainda sente as dores, por exemplo, do infarto, sendo tratado convenientemente em termos gerais, mas essas sensações variam infinito, desde aqueles que despertam suavemente e tranquilos, até aqueles que chafurdam, vinculados à sepultura, aos despojos materiais, sentindo a decomposição do cadáver, impregnados no perispírito, naturalmente que sentindo asfixia, ou as altas temperaturas do fogo crematório, não por causa daquilo que se faz ao corpo, mas por conta da sua estrutura mental vinculada ao mundo material. Pouco importa o que se faz ao corpo, mas é uma espécie de repercussão na sua mente, no seu psiquismo, em face da continuidade da vida, ser um prolongamento daquilo que ele cultivou mentalmente, psiquicamente, na existência material. Em Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, há um caso célebre de uma médium carioca que fez uma vida, teve uma vida modelar, na abnegação, principalmente construindo lares de crianças, que está sob o pseudônimo essa senhora, e que em determinado momento André Luiz recebe Bezerra de Menezes para operar a desencarnação dela. Mas há o amor das pessoas, as pessoas ali presentes orando, as crianças que foram gratas a ela, os adultos que foram crianças que agora, beneficiados por ela, estavam ali no seu leito, naturalmente orando por ela, e aquela onda de amor naturalmente fez com que Bezerra de Menezes se compadecesse, se aproximasse dela e começasse a fazer intervenções médicas, entre aspas, cirúrgicas, no corpo espiritual, o que favoreceu uma melhora naquela senhora que começou a melhorar, se vitalizar, ficar muito boa, desenvolveu naturalmente uma melhora repentina, espontânea, surpreendente, que chamou a atenção das pessoas, que começaram a relaxar. E Bezerra de Menezes diz, na obra de André Luiz, que o amor das pessoas, a vitalidade, as preces, o pensamento, de tal forma fazem com que nós possamos operar o desligamento dela de uma forma mais suave, melhorando-la para que os indivíduos relaxem. E as pessoas começaram a relaxar, algumas foram para casa para se trocar, para tomar banho, etc. E ela começou agora a piorar, operada pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes para a desvinculação dos despojos materiais através dos laços perispirituais que eram desligados, a começar das extremidades inferiores até
o centro coronário, a área que liga o ser espiritual mais profundamente àquilo que André Luiz chamava o gabinete da alma, que é o cérebro. O gabinete que é o escritório de manifestação do pensamento, das expressões do espírito. E aí se opera aquela melhora da morte. O paciente melhorou, quantos de nós passamos isso? A pessoa sai da UTI, dá uma melhoradazinha, etc., e depois desencarna, para naturalmente não sofrer uma situação penosa, mas dando a ideia que o indivíduo é vitalizado através do perispírito por emanações que envolvem as células, fazendo com que nós reflexionemos com André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele vai dizer: as células, cada uma delas, são consciências microscópicas direcionadas pela consciência global, que é o ser espiritual. Ao realizar um extrato, ele disse isso na década de 40 e 50, ao realizar um extrato de determinado tecido celular de um corpo em vivo, ou um corpo que acaba de morrer, para colocar em outro ambiente, é natural que ele está impregnado das emanações e do direcionamento da mente que o operava, dos condicionamentos e da pregnância do perispírito, daquele que era o seu usufrutuário, aquele que era o seu mordomo temporariamente. E ao ser incluído em outro ambiente biológico, é natural que ele vá se adaptando ao perispírito alheio, vá se envolvendo, razão pela qual algumas rejeições que André Luiz explica nessa obra extraordinária, Evolução em Dois Mundos. Isso nos faz um pequeno parêntese, nos faz pensar em um pequeno parêntese nas experiências do hoje falecido Dr. Paul Pearson, neuropsicólogo americano, que é inclusive um dos pais de uma área chamada cardiogenética. Ele, que tanto se especializou na área de transplantes cardíacos, percebeu coisas curiosas que aconteciam com algumas pessoas, que ele chegou a catalogar as dezenas. Ele começou num congresso onde ele falava sobre as suas experiências de transplante, quando uma psiquiatra amiga sua contou um caso de uma menina que havia recebido o transplante do coração de uma outra menina que havia sido assassinada. E que ela não tinha aquela informação, ela não tinha acesso a esses arquivos que ficavam em sigilo. Mas a menina, depois do transplante, umas 2 semanas depois, começou a sonhar e ter pesadelos terríveis, vendo alguém que se aproximava, que a princípio ela achou que era ela mesma, e que cometia o assassínio dela, com a riqueza de detalhes de tal forma que ela começou a contar, se achou que eram as alucinações, a própria psiquiatra achou que talvez alguns medicamentos operaram nela esse receio, mas ela começou a insistir dizendo que não se tratava dela, mas de uma menina que ela via sendo assassinada, e começou a dar o endereço, dar informações muito específicas, e a psiquiatra resolveu chamar a polícia, notificar a polícia, a investigação foi feita, foi realmente constatado que a doadora havia sido assassinada, e com algumas informações, por curioso, segundo Paul Pearson, o assassino foi encontrado da jovem que houvera sido assassinada. Aquilo abalou a estrutura de um médico totalmente materialista. E ele, nesse congresso, ouvindo a sua colega psiquiatra falar isso, ficou emocionado. Tão emocionado que pediu, antes de acabar, havia um clima diferente no congresso, pediu para fazer uma prece. Era uma coisa absurda, era um congresso científico, para acabar com uma prece. Fizeram, e ele começou a pesquisar e começou a constatar outros casos dessa ordem. O indivíduo que possuía, por exemplo, gosto de música, de concerto, recebia o transplante do coração, porque ele é especialista na área do coração, do transplante cardíaco, recebia e em determinado momento começava a alterar o gosto musical, e quando você ia investigar, o indivíduo era um amante de rock and roll. E assim por diante. Por um período depois, naturalmente voltava ao estado habitual do seu comportamento, parecendo uma memória celular. Ele é um dos autores pais da ideia de memória das células e da teoria da cardiogenética, da irradiação psíquica, da radiação vibratória dos órgãos do coração, dando-nos a entender que a situação nessa ordem e dentro desse fenômeno é muito mais complexa do que parece. A grande verdade é que a própria Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, vai afirmar que o órgão transferido, o perispírito do receptor, passa agora a moldá-lo lentamente, exigindo a mudança moral do paciente para melhor. Porquanto, diz ainda Joana de Ângeles na mesma obra, que o indivíduo que recebe o transplante, que não rejeita o transplante, é porque a misericórdia divina, graças aos benfeitores espirituais que estão atuando no seu campo perispiritual, concederam a ele um tempo de moratória, um tempo de prolongamento da vida física, do que seria a princípio, na sua programação espiritual, ele desencarnar daquela ocorrência. Mas como
a nossa programação se altera o tempo todo em face do nosso livre-arbítrio. Nós temos uma programação geral que está sendo alterada para o bem ou para o mal, para melhor ou para agravar a nossa situação. É natural que haja, às vezes, concessões para que o indivíduo permaneça durante um tempo maior aqui na Terra, para vivenciar algumas experiências, porque é útil para ele ainda prolongar a situação dele, a experiência dele durante a encarnação. A grande verdade é que ele passa a moldar, o perispírito do receptor passa a moldar, impregnar com as suas vibrações quando não há rejeição. Quando ocorre a rejeição, diz Joana de Ângeles, é porque o período da desencarnação chegou naquele indivíduo, ele tem necessidade de voltar para a pátria, para a verdadeira vida, para a sua casa de origem. Então há uma rejeição que começa no órgão perispiritual, porque ele tem um órgão perispiritual compatível com o órgão físico, que passa a não assimilar as vibrações daquilo que o Espírito André Luiz chamou de vibrações compensadas, no capítulo 1º do livro Nos Domínios da Mediunidade. É natural, portanto, que as rejeições têm sido diminuídas com a intervenção da matéria, a intervenção física, os medicamentos cada vez mais desenvolvidos, mais evoluídos. O doador, no entanto, porque essa é uma dúvida entre nós os espíritas, não sente ou experimenta sofrimento para além da desencarnação quando do transplante de órgãos. Há algumas fantasias e algumas ideias que giram às vezes entre nós espíritas, de que o indivíduo vai sofrer, o bem não pode fazer mal ao indivíduo, o bem não pode fazê-lo sofrer. É óbvio que algumas situações que nós vemos que o indivíduo sofre no além, as repercussões do que acontece no corpo dele, ele sofre por uma ilusão daquilo que ele assimila, não por causa da matéria. Porque do contrário, se fosse assim, se a gente estivesse refém do que acontece ao nosso corpo, para que a gente sofra no além, o que é que aconteceria, por exemplo, às pessoas que foram queimadas, que sofreram uma explosão em determinado momento? O perispírito não é afetado pelas manifestações físicas. Diz Emmanuel, através de Chico Xavier, o perispírito é afetado pelos nossos atos morais. A vida que o indivíduo levou é que faz com que o indivíduo sofra essas influências no seu perispírito. Porque o perispírito, por exemplo, de alguém que é vítima de uma bala, que o alcança e ele desencarna muito bem que ele foi vítima. Diferente de ele pegar uma arma e dar um tiro na cabeça. Ele chega com a região cerebral despedaçada no além, não pelo ato físico, mas pela ação moral embutida que fere a consciência na qual estão as leis de Deus, na qual estão escritas a ética cósmica estabelecida por Deus. Daí o perispírito da mesma forma que o perispírito é danificado e alterado por atos morais que não são nada fisicamente sensíveis. A mentira, a fofoca, o uso da inteligência para o mal danifica o nosso perispírito sem haver nenhuma agressão ao corpo físico. Então os espíritos dizem, particularmente Joana de Ângeles nesse capítulo mencionado, que é o indivíduo que doa, principalmente o indivíduo que doa conscientemente e voluntariamente, mesmo que ele teve uma vida sensual, materialista, hedonista na Terra, ele não experimenta as sensações, as dores e as dificuldades do transplante da retirada do órgão no seu corpo físico. Do ponto de vista cerebral, nós sabemos que depois da morte encefálica não há transmissão de dor, fisicamente falando. Mas é essa repercussão que o espírito pode sentir, mesmo aquele cuja vida foi toda promíscua, sensual no sentido geral, é natural que ele sinta a dificuldade de se desatrelar dos fluidos materiais e sinta as repercussões. Mas se a sua doação, principalmente é consciente e voluntária, ele já está credenciado de não experimentar dor e de ter anestesiadas as suas dores nesse momento in extremis, tendo o mérito, portanto, de ficar bem, de permanecer anestesiado pelo ato sublime do transplante de órgãos, como diz Joana de Ângeles. O perispírito, portanto, não é afetado. É natural que nós cogitemos, reflexionemos, raciocinemos acerca da temática. Pensemos sobre essas coisas para amadurecer as nossas ideias. Naturalmente que a ideia da obsessão que alguns falam, o espírito desencarnado, que agora não tem o órgão, primeiro que ele não vai ter o órgão físico, que ele não precisa mais. Se ele vai agora perseguir aqueles, não tem muito fundamento essa ideia. No entanto, Joana de Ângeles diz que o comércio ilegal e às vezes o homicídio em que as pessoas são vítimas do tráfico clandestino, crianças principalmente sequestradas para a retirada do órgão,
o espírito revoltado por ter sido vítima do homicídio pode se investir contra, inclusive, o receptor, que às vezes está mancomunado e envolvido nessa prática ilegal, e naturalmente faz por merecer a ação perturbadora de uma mente desencarnada sobre ele, uma mente desencarnada revoltada, não aceitando a situação, se volta contra ele, e ele sim acaba captando essas emanações e sendo sensível a essa influência em razão daquilo que fez por merecer, aquilo que fez jus, em razão dessa situação danosa. Mas no geral, não há nenhum relato de espíritos dizendo de perturbações no além. Pelo contrário, mesmo em alguns casos que a doação não foi consciente, não foi voluntária, mas foi uma medida tomada a partir da família, foi uma resolução, uma deliberação que a partir dos seus familiares, ainda assim, nós vemos o espírito satisfeito no além, percebendo o benefício que os órgãos de que ele não vai precisar mais, porque do contrário vai se putrefar na decomposição material, está servindo a várias vidas, porque há casos em que um indivíduo é instrumento de vários transplantes, isso é, oferece vários órgãos a várias pessoas, desde o coração, fígado, pulmão, como foi falado, as córneas e assim por diante, dando, portanto, um verdadeiro exemplo de abnegação, de doação e beneficiando dezenas de vidas que serão gratas a eles para sempre. Então, meus amigos, a ideia do transplante é um acréscimo da misericórdia divina para que permaneçamos aqui durante mais tempo na Terra, para que possamos desenvolver os nossos valores, para que possamos prolongar a nossa existência material. O transplante é algo aceito pela doutrina espírita, que tem a anuência dos próprios bons espíritos que se comunicam, para dizer a nós que vale a pena o amor. E o amor sob todas as circunstâncias. Um ato de amor como esse não tem preço, tem um preço incalculável, em razão dessa magnitude de beleza, de consequências, de repercussões para aquele que recebe e que tem a sua vida grata e o prolongamento da existência material. Conversando com os bons espíritos, chegamos a uma hipótese pessoal que ainda não foi confirmada, de que pode haver, em algumas situações, pode haver, é bem provável, um vínculo de existências anteriores entre o doador e o receptor, e daí o sucesso no transplante de órgãos. Os espíritos deixaram-nos a entender, em uma conversa pessoal, que é provável que sim, que haja uma conexão entre aquele que desencarna de forma violenta ou não, e que agora oferece àquele que agora recebe um prolongamento da existência, porque há às vezes uma relação que começa antes, um vínculo anterior, uma situação do passado, e que eles se encontram na vida atual, e nessas circunstâncias as mais variadas, no transplante de órgãos, o que não quer dizer que estamos generalizando para todos os casos, mas que é provável que haja uma vinculação, e talvez essa razão dessa vinculação, já que os vínculos anteriores de afetos e de desafetos, de prolongamento de afetividade e de dívidas e resgates, vinculam energética e fluidicamente os perispíritos dos envolvidos. E essa identificação fluídica, talvez, pensamos nós, em tese, em hipótese, aliás, talvez possa favorecer a aceitação e a diminuição da probabilidade da rejeição na execução dos transplantes. É uma hipótese pessoal que carece ainda de ser confirmada por espíritos, através dos vários médios que se comunicam. A grande verdade é que o transplante tem vários desdobramentos na visão espírita, tem várias colocações e considerações relevantes, tem várias situações que merecem a nossa consideração. Os espíritos já se manifestaram, desde Caiba Schutel, que se manifestou através de alguns médios, inclusive no Rio de Janeiro, até Joana de Ângeles, na obra já referida a Dias Gloriosos, se manifestaram dizendo que quando ocorre a morte do tronco encefálico, não há possibilidade do retorno à existência, e já se pode se utilizar dos órgãos, das peças orgânicas, para o favorecimento de outras vidas. E não há, naturalmente, nenhum pudor em relação a isso, para, naturalmente, a melhoria de vida do indivíduo. A grande verdade é que nós temos, de uma maneira esparsa, depoimentos de doadores que estão no além
e que voltam para comunicar-se a fim de dizer como se encontram e qual é a sua visão no além diante dessa situação. Na mediunidade incorruptível, de credibilidade, insuspeita, incorrupta, autêntica de Francisco Cândido Xavier, nós temos pelo menos 2 mensagens mediúnicas em que o doador, agora no além, vítima de desencarnação violenta, volta para dizer a sua visão a respeito do assunto. Entre eles se destaca William César Ranieri, que desencarnou no dia 12 de maio de 1981. E diante da própria sua mãezinha encarnada, Chico Xavier recebe a mensagem feita de emoção, com a caligrafia do indivíduo, porque ele tinha a peculiaridade especial de mudar a caligrafia de acordo com o indivíduo, inclusive reconhecido em cartório por alguns especialistas. E ele então transmite uma mensagem desse jovem, esse jovem que desencarnou pelo suicídio, vítima de uma intemperança, de uma rebeldia, de um desequilíbrio da sua emotividade e de um tiro no coração, desencarnando de maneira dolorosa. E ele fala do pesadelo que ele experimentou ao entrar na vida espiritual, das dores lancinantes que se prolongavam na região torácica principalmente, do sangue da hemorragia que continuavam no seu perispírito, na sua anatomia perispiritual, causando-lhe dor e perturbação em face do ato translocado de rebeldia e também de egoísmo, porquanto o indivíduo pensa só no seu drama e não percebe o drama que vai gerar naqueles que ficam e que nunca mais vão ser os mesmos. Então essa atitude, diz ele, deixou-me, mamãe, em uma situação tenebrosa aqui. Mas depois de 2 semanas, conversando com o médico que me atendia, em determinado momento esse facultativo se aproximou de mim na presença de meu pai. O pai dele já havia desencarnado há alguns anos. E meu pai se aproximou de mim e disse que a vibração de gratidão, o pensamento de gratidão de um indivíduo que havia recebido as minhas córneas e que nem eu sabia dessa ocorrência, porque a família decidiu por mim. Então, aquela vibração de gratidão, as preces que a mãe daquele indivíduo receptor fazia em prol do próprio desencarnado, aliviavam-no de tal forma, depois de 2 semanas de dores, que ele já estava sentindo melhor, a ponto de, quando eu me comunico agora com a senhora, 2 semanas depois de desencarnado, já não há mais hemorragia. Os médicos já providenciaram um tampão, que antes, se colocasse um tampão, era naturalmente desobstruído, não ficava por conta da hemorragia, mas agora fica. E o médico me explicou que são as gratidões, a prece, a vibração daqueles que são gratos às córneas que foram utilizadas por mim e que agora beneficiam outra vida. Embora a minha doação não foi voluntária e não foi consciente, ainda assim eu me beneficiei. Ainda assim eu vivencio uma situação benéfica nessa situação toda. E outra mensagem que Chico Xavier também recebeu no grupo Espírita da Prece, graças à desencarnação de Roberto Igor Porto da Silva, esse doou ou fez a opção de doar consciente e voluntariamente, embora havia uma dúvida em relação à sua mãe. A sua mãe possui uma dúvida em relação a isso, se o filho realmente queria ou não doar. A sua irmã Magali abraçou o caso e disse: ele conversava comigo, ele queria doar. E houve um transplante de coração. Aliás, em 1984, o primeiro transplante de coração do Rio Grande do Sul, que ocorreu com sucesso. E esse transplante que aconteceu no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, está inclusive documentado esse momento histórico, recebe a colaboração do médium Chico Xavier, quando a sua mãezinha não descansava enquanto não conseguisse uma informação acerca da situação de seu filho. Ele desencarnou de maneira dolorosa. Peço licença para narrar o seu depoimento breve, que diz mais ou menos assim: querida mãezinha Izar, aqui eu estou a lhe pedir a bênção. Os ponteiros do relógio giram na esfera a que se aprisionam, contando as horas, mas o nosso amor está acima do tempo. Mamãe, pedi aos mentores amigos que me permitisse contar-lhe como foi a minha queda com a fratura do crânio.
Minha moto me obedecia sem relutância, na sede de velocidade a que eu me habituei. Sempre estimei passeios no campo ou a grande distância, para sentir os dedos invisíveis do vento a me afagar o rosto. Aquelas excursões a sós, procurando ar puro, junto das árvores, eram para mim uma festa permanente. As estradas abertas pareciam me convidar à renovação de meus próprios pensamentos. A moto dialogava comigo sem palavras, atendendo-me os requisitos de movimento e de largueza. Foi assim que eu me acostumei a correr e a fazê-la veloz. Não havia experimentado o perigo de colher alguém nas ruas ou nos caminhos. Eu estava a toda a velocidade possível quando me capacitei de que um homem estava à minha frente, sem meios de se afastar, parecendo-me doente e necessitado de proteção na estrada. Seguir adiante seria aniquilar-lhe o corpo, e eu não queria isso. Percebi que me entregaria a grande risco, contudo, eu não vacilei em tentar salvar a vida daquele estranho. Coloquei em ação toda a capacidade do freio de que eu dispunha na moto e fiz uma parada violenta e instantânea. Mal vi a máquina estancar sob a pressão de minha vontade firme e a velocidade, repentinamente cortada, como que se vingou de mim, atirando-me para longe. Caí desamparado e percebi que eu estava faceando o maior perigo de minha vida. Não pude me erguer mais. Minha coluna parecia-me quebrada e a cabeça entrou em pane, porque não mais consegui coordenar as minhas ideias. Percebi que me apanhavam cuidadosamente, mas não pude discernir coisa nenhuma. Estava reduzido a um trapo sanguinolento. Entretanto, eu não ignorava que estavam me conduzindo ao hospital. Ouvia vozes sem entendê-las, porque a minha própria vida estava se afastando do meu entendimento. Escutei as palavras lavadas de pranto de nossa Magali, a quem os médicos endereçavam uma solicitação que eu inicialmente não entendi. Minha atenção esgotava-se na falta de resistência a que eu cheguei. Pensava na senhora, mãezinha Izar, com ânsia de ouvi-la de perto. Nada consegui falar, e quanto mais se acentuava a dor que eu sentia no peito, vi o papai ao meu lado, convidando-me a segui-lo. Outros amigos o acompanhavam e me recomendavam que eu saísse da apatia a que estava me acomodando, de modo a segui-los com urgência. Minha mãe, deixei o meu corpo, como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável, e logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transtornava o ser. No entanto, eles se apressaram a me auxiliar com magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde de que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceu um homem que se avizinhava da morte. Meu pai informou que a medida foi autorizada pela minha irmã e me deu a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fazia, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo, e me esclareceu com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitiu que meu coração servisse para outra pessoa que necessitava dele. Logo que me confessei, agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual começou a pulsar mais forte e mais robusto. Conto-lhe, minha mãe, a minha experiência para que não se impressione com o que aconteceu, porque, porquanto, da queda de que fora vítima, eu não mais levantaria. Estou, mãezinha Izar,
satisfeito por ter tido a oportunidade de doar o coração, que se abeirava da imobilidade a uma outra pessoa que com isso se beneficiaria. Segundo pode o seu generoso coração concluir, seu filho está feliz por ter encontrado o ensejo de cooperar em auxílio de alguém na hora da libertação, que se achava prestes a se consumar. Agradeça, mamãe, a Magali, por não haver vacilado no momento em que eu seria obrigado a largar o próprio coração ao endurecimento inútil, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortado na vida espiritual, quando eu não mais teria oportunidade de revê-la junto de mim. Estou reconhecido e pode acreditar que, se viesse a se repetir a provação de que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que se retirasse de meu corpo não apenas o coração, mas todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a outra pessoa. Sinto-me renovado e espero que o seu carinho esteja feliz com o gesto involuntário que me compeliu a aprender que toda dádiva de nós mesmos obtém as melhores respostas da vida. Mais uma vez, peço-lhe agradecer a Magali o bom senso com que agiu em meu caso, e com as muitas saudades da sua presença em minha nova vida, beijo-lhe as mãos queridas. O filho, reconhecido de sempre, seu Roberto Igor Porto da Silva. Essa mensagem está mais tarde incluída na obra Vozes da Outra Margem, enquanto a mensagem anterior que nós citamos, de Vladimir César Ranieri, está presente na obra Amor e Saudade, dando a entender que os espíritos são de acordo, e mesmo aqueles que não agem conscientemente são beneficiados com esse gesto de amor, porque todo bem, mesmo indiretamente, faz bem àquele que é instrumento do bem. Todo bem que nós fazemos é bem para nós mesmos, e todo mal que nós praticamos somente prejudica a nós próprios, porque o mal que me chega, se eu souber aproveitar a experiência, administrar, lidar com ela, será um grande bem para mim, será um grande bem para o meu progresso espiritual. Mas o mal que me faz mal é aquele que eu pratico, porque isso me torna um indivíduo mau, adjetivo, para me dar uma ideia da beleza, para nos dar uma ideia da beleza do transplante de órgãos. Esse gesto, condecorado pela ciência médica, a conquista do avanço tecnológico e científico, e que também tem o nosso contributo consciencial, a colaboração da nossa boa vontade, a doação de nossa parte, mesmo no momento in extremis, da hora da libertação, podemos ser útil a alguém, à semelhança de Jesus, que embora não foi instrumento de transplante porque não havia, no momento final, foi útil àqueles que o cercavam, no momento da cruz, com as suas lições maravilhosas, com a sua autodoação, com o oferecimento do seu corpo ali, através do qual ele demonstrou a excelsa magnitude da sua mensagem divina. Não estamos a sós. Nossos seres e entes queridos que nos amam, nos aguardam. Aqueles que já partiram, permanecem ao nosso lado. Mãos invisíveis acariciam-nos. Olhos que nós não vemos, choram as nossas dores também. Compadecem-se de nós. E ao mesmo tempo tem a resposta para os mais variados problemas que nós vivemos, e cujas informações não receberemos agora, senão depois da grande jornada da experiência até o momento do portal de lama da sepultura, que abre espaço depois da química inorgânica para a libertação da verdadeira vida que se encontrava encarcerada, ergastulada no casulo ou no invólucro, na indumentária, na carcaça de natureza biológica, de natureza material. O mais importante é a nossa vida moral, a nossa vida psíquica, pouco importando o que se faz em relação ao corpo para nós. E se esse corpo pode ser utilizado para o bem do nosso próximo, melhor ainda, como acontecia com os cadáveres, e ainda acontece, que são úteis às aulas de medicina, de anatomia, de fisiologia, os cadáveres anônimos, as pessoas mendigas, as pessoas vítimas da miséria, que muitas vezes ali são instrumentos para que os indivíduos aprendam a fisiologia, aprendam
o estudo da anatomia, possam oferecer as suas peças cadavéricas para que os indivíduos possam entender melhor o funcionamento do corpo humano. Agradecendo a Deus a bênção da oportunidade, agradecendo e parabenizando o evento na pessoa daqueles que o organizou, agradecendo de mim mesmo, que estamos aqui também, aprendendo com os confrades, confraternizando, enriquecendo-nos de experiência, diríamos, como disse o Espírito José Silveira Horta: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, Mestre, vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e vibre em nós. Faze, Jesus, nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Muita paz.